Como combater a violência é uma realidade que nós, brasileiros, conhecemos tão bem. Olha, não existe resposta simples nem fácil. Existe, sim, um longo caminho a ser percorrido. Os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero foram até a fronteira do México com os Estados Unidos, conhecer a cidade que já foi a mais violenta do mundo e que em 5 anos reduziu drasticamente o número de homicídios. Quais as lições que Ciudad Juárez tem para o Brasil? Estas são imagens de uma revolução. Das coisas simples que haviam sido roubadas pela violência. Da vida que se pode viver depois de uma guerra implacável. Ciudad Juárez começa no deserto e termina num muro. Do outro lado, El Paso, uma das cidades mais seguras dos Estados Unidos. Aqui no México, uma concentração de sonhos e ambições que não conseguem atravessar a fronteira. E que há pouco tempo ostentava o título de cidade mais violenta do mundo. Em 2010, foram 273 homicídios por 100 mil habitantes. Muito mais do que o segundo lugar, Kandahar, no Afeganistão, um país em guerra. E do que outras cidades latino-americanas. No mesmo ano, no Rio de Janeiro, foram menos de 35 homicídios por 100 mil. As imagens de brutalidade corriam o mundo. Corpos pendurados nos viadutos. O símbolo da guerra das drogas em Juárez era reproduzido nos filmes americanos. Especificamente aqui em Ciudad Juárez, Aqui em Ciudad Juárez, a violência atingiu um nível descomunal. Foi uma verdadeira guerra. Milhares de pessoas mortas nas ruas. Miles de muertos nas calles. Todo tipo de crime tomava as ruas. De 10 roubos de carro no México, 7 aconteciam em Juárez. Sequestros, 10 por dia, todos os dias. Não era necessário ter dinheiro para ser sequestrado. Não era necessário ter dinheiro, eram sequestrados médicos, deputados, engenheiros, mães de família e até vendedores de hambúrguer. Mas o que provocou essa mudança tão radical que encheu de gente as ruas que estavam esvaziadas pelo medo? Sangue inocente derramado. Han sido 8 anos. Faz 8 anos daquele dia, 30 de janeiro de 2010. É a noite mais difícil da minha vida e sempre será a noite mais longa da minha vida. Naquela noite, o filho de Lupita, Rodrigo, de 17 anos, e seus colegas de time comemoravam a vitória no juvenil de futebol americano, a categoria chamada de AA. A mãe de um dos meninos ligou dizendo: "Venham logo, tivemos um problema." Quando eu e meu marido entramos no carro, sentimos um frio congelante. Os dois ao mesmo tempo. Talvez fosse sinal para que a gente se preparasse para o que ia viver. Uma gangue de sicários, matadores de aluguel, achou que a festa era de um grupo rival que também se chamava AA, Artistas Assassinos. 20 homens invadiram a casa. Eu vi muito sangue e comecei a gritar desesperada. Meu filho não pode estar morto. Ele tinha que ir para a universidade. Ele tinha muitos planos. Rodrigo e outros 16 estudantes estavam mortos. Naquele momento, o governo federal lutava contra o narcotráfico em vários frontes. A estratégia era usar as Forças Armadas e a Polícia Nacional para combater os cartéis. O resultado foi uma escalada de violência. O número de mortes no país triplicou em 4 anos. Ao saber do massacre dos rapazes de Juárez, o então presidente do México, Felipe Calderón, disse na TV que os mortos eram traficantes. É claro que nós, como pais e mães de família, levantamos a voz e dissemos: "Não, senhor, os garotos não eram criminosos, eram jovens do bem." O Memorial dos Meninos Mortos é a lembrança de que a dor uniu a cidade. O massacre foi um marco. Foi a partir dessa tragédia que o então presidente do México, Felipe Calderón, reconheceu o fracasso da guerra contra o narcotráfico. Foi em conversa com as mães das vítimas e por sugestão delas que o governo do México adotou uma nova estratégia. E a partir daí,
Ciudad Juárez começou a ser retomada pelos seus próprios cidadãos. E a gente começou a unir-se. Nos unimos. Foi uma corrente de solidariedade, uma resiliência que nasce da dor, para dizer para a delinquência: acabou. Foi além das manifestações. Empresários decidiram propor um imposto para financiar a luta contra a violência. Chegou até um ponto em que dissemos: não vamos continuar a viver com temor. Temos que recuperar Juárez para os nossos cidadãos. Nossos filhos merecem, nossas futuras gerações e nós mesmos merecemos. Eles montaram um comitê de segurança que acompanha e mapeia todos os crimes na cidade. Sabendo onde a violência está concentrada, a polícia atua onde o trabalho dela é mais necessário. As estatísticas que antes não existiam revelaram um cenário devastador. As cruzes espalhadas por Juárez tentam manter na memória crimes ignorados durante anos. Os desaparecimentos de milhares de meninas e mulheres. Elas saíam para a escola ou para trabalhar e nunca mais eram vistas. Até os corpos começarem a ser encontrados no deserto, alguns ao lado do muro da fronteira. No caos de Juárez, o feminicídio não era investigado e criava a sensação de que esse era um território de ninguém. A maioria das desaparecidas tinha vindo para trabalhar nas maquiladoras, fábricas americanas que montam seus produtos aqui usando mão de obra que custa em média 1/5 do salário mínimo de lá. 13 parques industriais tipo Zona Livre ao longo da fronteira empregam 1 em cada 4 dos 1.400.000 habitantes. Em 2008, a crise econômica americana se tornou mais um fator de crescimento da violência. Sem compradores do outro lado da fronteira, muitas maquiladoras fecharam suas portas. De uma hora para outra, mais de 90.000 pessoas ficaram sem emprego. Isso justamente no momento em que 2 cartéis disputavam o controle da cidade de Juárez e do acesso das drogas aos Estados Unidos. Estava formada a tempestade perfeita. Do outro lado do Rio Grande, a infraestrutura americana de transporte, que distribui as mercadorias de Juárez para todos os cantos do país, levava também 1/4 da droga consumida nos Estados Unidos. Aqui, a guerra pelo controle dessa rota tinha de um lado o cartel de Sinaloa, do sanguinário El Chapo, e do outro o cartel de Juárez. As forças federais eram um problema a mais. Eles controlavam a delinquência em Juárez. Era um problema grave. A violência era impulsionada pelos policiais enviados pelo governo federal. Fomentados por os mesmos policiais. O ex-prefeito teve que enfrentar as forças que chegaram a matar um policial que fazia a segurança dele. Os 10.000 homens foram embora e deixaram Juárez com seus próprios problemas de corrupção policial. Era complicado porque durante muito tempo os policiais foram recrutados pelo crime organizado. Jorge Nava assumiu o esquadrão anti-sequestro porque o chefe dele foi executado aqui na praça, em frente à sede da Secretaria de Segurança. Jorge tinha 28 anos e era o mais velho de uma equipe de 60 novatos. Nós não éramos os mais capazes, mas éramos aqueles que queriam colocar a mão na massa. Poucos acreditaram na gente. A polícia sabia que o primeiro passo teria que ser cortar as fontes de financiamento do crime organizado. E uma das principais delas era a extorsão do comércio. Não havia na cidade uma barraca de camelô, uma loja aberta na rua, um restaurante que não tivesse que pagar toda semana pela proteção do crime, ou seja, para não ser atacada pelos criminosos. Os comerciantes não viam alternativa. Tinha gente que perguntava, como que vocês empresários podem dar dinheiro ao crime organizado? E eu respondia, me diga, e como não pagamos, se no dia seguinte eles mandam um mensageiro e nos metem uma bala? Cristina, que ainda tem trauma dos dias que passou nas mãos de sequestradores, desconfiava da polícia. Não existia confiança nas autoridades para denunciar. A gente se escondia. A recuperação da confiança foi cortando na carne.
Só a Polícia Municipal, que em Juárez faz o trabalho que no Brasil é desempenhado pelas PMs, teve 800 policiais presos ou afastados por corrupção. 1 em cada 3. Mas os policiais que ficaram foram valorizados. Os salários praticamente dobraram. Ganharam novos carros, armas, equipamentos e treinamento. E até um grande clube de campo exclusivo para os policiais e suas famílias. Um espaço para relaxar as tensões de famílias que veem muitos dos seus sendo mortos. Até atentado à bomba os policiais sofreram. Não dá para a sociedade exigir uma polícia competente, de primeiro mundo, se a gente paga eles como uma polícia de 4ª categoria, quando eles não têm atendimento médico, uma casa. Nem crédito no comércio eles tinham. Os vendedores diziam, você é policial? Então não vou te dar crédito. Se te matarem na rua, quem vai me pagar? Se te matam na calle, quem me vai pagar minha casa ou quem me vai pagar as coisas? A prefeitura garantiu até crédito habitacional. Bem treinados, os policiais são certificados pela comunidade. Com mais investigações, as prisões começaram a acontecer. Devolvemos a eles o orgulho de ser policiais. O governo federal investiu o equivalente a R$1 bilhão nos bairros pobres. Ruas asfaltadas, iluminadas, bibliotecas, centros comunitários, quadras de esporte, creches. Assim como também a sua. Mantida pelos empresários, esta central recebe denúncias e dá apoio jurídico e psicológico de graça. O imposto voluntário também paga por projetos que colorem a cidade. Regiões degradadas ganharam dignidade. No bairro que já foi o mais violento da cidade mais violenta do mundo, os irmãos Macias mostram a arte que ajudaram a estampar nas paredes. Ao lado, as mulheres que compartilham histórias de violência se aproximam umas das outras. Mais que massagem, um toque de afeto. Ao anoitecer, o centro comunitário está movimentado. Mas um menino de 11 anos me conta que ainda tem medo. Você está chorando? Acho que há muita tristeza. Existe muita tristeza. É difícil. Sim. É difícil passar por tudo isso. É difícil passar por tudo isso. Eu vi meu primo ser morto e eles apontaram a arma para mim e disseram que iam me matar. Peço desculpas por fazê-lo lembrar de coisas tão terríveis. Não, tudo bem. Tenho que tirar isso de mim para viver tranquilo. Dona Cuca tirou a dor e botou na parede de casa. Uma borboleta para cada filho morto. Me perguntaram como eu queria pintar minha casa. Eu disse que não queria cores, queria ramos de árvores e borboletas. As borboletas são meus filhos. Antes estavam num casulo e agora abriram as asas. No bairro onde o filho de Lupita e seus amigos foram mortos, um grande centro esportivo agora ocupa o que foi um terreno baldio, cheio de lixo. Todo o bairro está transformado. É aqui que Lupita enfrenta o crime com as armas que ela pediu ao presidente. As armas são lugares, espaço de esporte para os jovens se ocuparem. A delinquência organizada tirou meu filho de mim, mas hoje sou eu que tiro 1, 2, 3, 5, 10 garotos deles. Foi assim que Juárez conseguiu, em 5 anos, baixar o índice de homicídios de 273 para menos de 19. Nos últimos 2 anos, o índice voltou a subir junto com o resto do país. Mas a cidade ainda está bem longe do terror de 2010. Hoje nós temos uma pequena retomada do crime. É natural? Não é aceitável, mas é natural porque temos que ir adaptando a estratégia. E qual é a estratégia mais forte? A médio e longo prazo. Prevenção. De uma tragédia podem surgir coisas boas. Essa é a semente do bem. Foi assim, é assim e continuará assim por muito tempo. Que dure e solte os sorrisos que começam a despontar com esperança.